Muito obrigada, gente. Ó, eu acho que era para eu ter me apresentado da outra vez, né? Mas eu falei só um oi, então eu vou falar rapidinho quem eu sou, tá bom? É sempre bom a gente saber, né, quem é que tá falando, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu sou a Tainá, sou casada com o Diego, meu marido é pastor, sou mãe de 3 filhos, a Milena, de 11 anos, o Pedro, de 8, e o Estevão, de 2. Sou formada em teologia e em pedagogia, e eu com meu esposo, a gente atua no ministério desde os nossos 19 anos. Então, fomos missionários, nos conhecemos em missões, ficamos servindo em missões por uns anos ainda. Depois, ele recebeu, entendeu, né, o chamado pastoral dele, e aí fomos para o seminário juntos, fizemos seminário, minha filha Milena nasceu, eu fiquei grávida dela no penúltimo ano do seminário. Então, o último ano, ela assistiu todas as aulas junto com a gente, eu tive que fazer uma escolha, ou eu trancava, ou então a gente levava ela conosco. Então, como ela era muito quietinha, se tivesse vindo o Pedro, eu teria que ter trancado, porque Pedro, assim, ligado no 220. Mas como veio Milena, daí então conseguimos terminar. E então meu marido deu início ao ministério pastoral dele, né? Após o término da gente fazer o seminário. E por que eu gosto de falar um pouco disso? Porque, assim, mesmo eu sendo uma pessoa assim, estou no ministério há anos, formada em teologia, eu tive minha filha e depois meu filho, e eu não tinha conseguido entender ainda como que a teologia ela está presente em todo momento, inclusive na maneira como eu educo meus filhos. Então, eu usava ali o meu conhecimento teológico para o serviço que eu prestava na igreja, né, para a área de ensino, que foi onde eu sempre atuei, mas eu não conseguia entender como esse conhecimento de Deus sobre quem Deus é também tinha que direcionar a forma como eu criava os meus filhos. Então, até eu perceber isso, foi quando minha filha mais velha tinha cerca de 4 anos, a minha criação, né, a criação que eu dava para ela, tinha uma mistureba. Né? Então, eu fui direcionada por muitas filosofias, por muitos pensamentos que vão completamente contrários à palavra. E foi então um dia que o Senhor, através de um livro que eu estava lendo, e assim, na verdade, uma história. Quem lê meu livro Grandes Verdades para Pequenos Corações, eu falo um pouquinho desse testemunho lá. Então, algumas situações que a gente estava vivendo, eu percebi, eu falei, gente, eu estou fazendo alguma coisa muito errada, porque não é possível, né? Tem muita coisa aqui bagunçada. E então o Senhor foi me direcionando exatamente em relação a isso, né? Como o conhecimento dele, né, não estava ali direcionando a forma como eu ensinava e instruía os meus filhos. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre isso, que o Senhor começou a falar comigo. Então, o nosso ensino, assim, tanto para ensinar os nossos filhos, né, instruí-los na formação de uma cosmovisão bíblica, né, para dar uma educação apologética, esse tipo de ensino, ele não começa com o conhecimento que nós temos. Na verdade, ele começa quando a gente percebe a nossa ignorância, quando a gente percebe as nossas limitações e a nossa dependência dele. Então, é só quando a gente percebe isso que a gente consegue entender, falar, Senhor, realmente eu não consigo sozinha, né? Se eu quero direcionar os meus filhos de acordo com as verdades eternas, eu não consigo sozinha, eu preciso do Senhor. E foi a partir daí, então, que eu comecei essa jornada de discipular os meus filhos nos caminhos do Senhor. Não usando o conhecimento que eu tinha, ou a experiência que eu tinha no ministério, mas percebendo a falta que eu tinha, na verdade, dele ali presente no meu dia a dia. E isso, na verdade, é uma verdade que vai nos acompanhar por toda a nossa vida. Né? Porque quanto mais a gente conhece sobre o Senhor, quanto mais a gente busca aprender sobre o Senhor, mais a gente percebe que a gente não sabe nada. Então, eu estou vindo aqui, queridas, compartilhar algumas coisas com vocês, mas diante dessa verdade, tá bom? Que eu estou aqui, ó, na caminhada, buscando pela graça e misericórdia do Senhor, para que Ele me conceda sabedoria, para que eu possa instruir os meus filhos e compartilhar, né, com quem a gente puder a respeito disso. Então, é sobre Ele. Né? Sobre nós, é apenas as nossas limitações, as nossas dificuldades, como nós dependemos dEle. Tá bom? E então, agora que vocês me conheceram um pouquinho, a gente vai entrar na questão do tema do livro, né? No 5º capítulo, que é autoajuda.
Daí a autora começa com essa frase: Deus ajuda a quem se ajuda. E esse é um tema muito peculiar, porque assim, ele parece até um pouco inofensivo. Se você for ver ali no sumário do livro, tem alguns outros temas que deixam a gente de cabelo em pé, né? Que deixa a gente, meu Deus, eu tenho que aprender sobre isso para que os meus filhos não caiam nessa mentira e tal. E aí a gente fica alvoroçada. E aí chega esse tema e a gente pensa que ele é bem água com açúcar, bem de leve. E aí é que está um grande perigo, porque ele realmente é muito sutil. E exatamente por causa da sutileza dele, ele pode nos enganar com muita facilidade. E principalmente a maneira como nós criamos os nossos filhos. Quando nós falamos de autoajuda e a gente olha para o nosso mundo, né, extremamente competitivo, né? Cada pessoa olhando para si mesmo. A gente pensa assim, meu Deus, eu quero que os meus filhos me se deem bem, né? Eu quero que os meus filhos cresçam confiantes, eu quero que eles sejam bem-sucedidos na escola, no trabalho. Então, por causa desse medo de eles não serem bem-sucedidos ou deles não serem autoconfiantes, é muito. A gente vira presa fácil para esse tema de autoajuda se a gente não tiver uma visão bem centrada no Evangelho. E é engraçado que quando a gente fala Evangelho, às vezes a gente pensa, né? Tem algumas palavras que quando a gente ouve bastante, passa meio batido, né? Que assim, não, já meio no automático. Então, algumas coisas que a gente já está cansado de saber, que a gente cansa de ouvir, a gente tem a tendência de não refletir com profundidade sobre aquilo. E isso acontece muito com o Evangelho. Por a gente ouvir muito essa palavra e por a gente saber que o Evangelho é o centro da nossa vida, né, como cristãos. Então é muito fácil da gente só usar essa palavra, esse termo, esse conceito, sem refletir de fato no que ele significa. E a verdade é que muitas vezes a nossa compreensão do que é o Evangelho está muito misturada com muitos entendimentos culturais, com outras cosmovisões, e a gente nem percebe. Né? Então acaba que a gente acaba tendo uma lacuna de entendimento, de compreensão do que é o Evangelho, e aí essas lacunas são preenchidas por conhecimentos populares, por cosmovisões que não são cristãs, e aí acaba virando uma salada, sem a gente conseguir discernir aonde começa e aonde que acaba. E isso acontece muito. Então, se a gente não tem essa base bem estabelecida, a gente vira uma presa fácil. Acredito, como vocês já têm ouvido, né, desde o começo dos encontros, para esses conhecimentos, para essas verdades, né, que na verdade são mentiras, mas muito bem disfarçadas de verdade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre apologética ou sobre qualquer outro tema eu tenho um conhecimento pleno do que é o Evangelho? Porque não adianta a gente estudar sobre tudo isso se a gente não tiver um conhecimento pleno, claro, profundo do que é o Evangelho, porque ele vai ser a base de tudo isso que a gente estuda, né? E aí, então, a gente entra nesse tema de autoajuda e a autora fala: Deus ajuda a quem se ajuda. E essa é uma frase de Benjamin Franklin. E Benjamin Franklin, ele era um cara deísta. Então, isso é muito importante para a gente entender desde esse princípio. E eu vou falar um pouquinho com vocês depois sobre alguns desdobramentos em relação ao deísmo, que estão infiltrados na nossa igreja hoje, na nossa compreensão do evangelho. Né? Mas, para quem não sabe, deísmo são aquelas pessoas, eu conhecimento de quem conhece, sabe que Deus existe, mas não acredita que Deus seja um Deus relacional, né? Como se Deus fosse um exemplo que as pessoas dão, né? É como se ele fosse um relojoeiro que monta o relógio, coloca ali como que chama? As engrenagens, vira assim para começar a funcionar, pronto, começou a funcionar, então tá pronto. Então, os deístas acreditam nessa imagem de Deus. Ele criou o mundo, criou as leis ali da natureza para como as coisas deviam existir, pôs para funcionar, funcionou, beleza. Então, cada um está no seu rumo, eu estou aqui só assistindo. Então, é isso que os deístas creem, né? Que Deus existe, mas que ele não se relaciona conosco. Então, isso é muito importante da gente entender também. E aí, para a gente poder entender a autoajuda, o que é, afinal de contas? Ela é ruim? E a autora fala sobre isso. A autoajuda em si,
ela não é uma coisa ruim. Nós precisamos de. Claro que a gente não vai se autodepreciar, a gente não vai se autoflagelar, a gente não vai se automaltratar. Então, a autoajuda. É, eu não li esse livro. Acho que quem leu pode falar melhor depois. Então, a autoajuda em si, ela não é uma coisa ruim. O ruim é o caminho que o nosso coração pode tomar se a gente se apega a ela. Né? Então, é isso muito importante da gente entender. Então, o que a gente vai falar hoje? O que é a autoajuda? Para que ela serve? E quais são as suas limitações? Até onde ela deve ir na nossa vida como cristão? E aí eu queria jogar algumas frases aqui para vocês, para a gente pensar juntas. Quem já ouviu aquelas frases, né? Você consegue, você pode tudo. Frases que a gente também, né, gosta muito de falar para os nossos filhos, muitas vezes. Né? Você consegue, você pode tudo, siga o seu coração. Você é suficiente. O importante é ser feliz. Então, todas essas frases, elas estão cheias desse pensamento de autoajuda na busca, na verdade, de uma autossuficiência. Né? O problema principal da autoajuda é que ela acaba nos tornando nós mesmos como os nossos próprios salvadores. Então, tudo que você precisa é acreditar em você. Tudo que você precisa é encontrar a força que você tem dentro de você. E aí acaba levando isso para uma autossuficiência e uma separação do Senhor, da nossa dependência do Senhor. E é interessante a gente entender onde tudo isso começou. E eu queria aqui já começar indicando um livro para você, muito bom, sobre esse assunto, que se chama Que Eu Diminua, da Jane Washman. Não sei se vocês conhecem, eu tenho ele no Kindle. Deixa eu pegar aqui para vocês verem a capa. E ela fala exatamente sobre esse tema. Então, que eu diminua, encontrando alegria. Tá abrindo aqui. Não tá abrindo. Enfim. Encontrando alegria na era do eu, uma alegria permanente na era do eu. E ela fala, e nesse livro ela dá um pouquinho um panorama, dá uma corrida, assim, uma breve história das cosmovisões. E ela diz assim que esse pensamento, né, mais centrado no eu, que hoje a gente tem de uma forma muito, sim, para todos os lados, né, de uma forma muito forte, ele começou de uma forma muito tímida lá no ano de 1600, com que foi conhecida a Idade da Razão, com René Descartes, com aquele pensamento, com aquela famosa frase: penso, logo existo. Então, a Era da Razão é a era onde o conhecimento é como a gente passou a ser a fonte de sabedoria de nós mesmos. Então, essa era que o conhecimento é que vai prevalecer, o conhecimento é que vai te salvar. Então, começou ali com ele, né, no ano de 1600, de uma forma muito sutil. E aí vai passando, como se fosse uma onda, né? Começa pequenininha e aí vai aumentando. Daí lá pro ano de 1700, o que chegou? A era do iluminismo. Então foi a era das revoluções, Revolução Francesa, também foi o ano ali onde aconteceu a rejeição da igreja. Então tudo isso é muito importante para a gente entender como que a gente veio parar onde a gente está hoje. E aí, no iluminismo, um dos precursores ali desse tipo de pensamento foi Jean-Jacques Rousseau, que foi pai desse movimento, onde ele dizia que se não te faz sentir bem, então não faça. Faça somente aquilo que te faz sentir bem. Né? Então, ele era o inimigo dos limites da liberdade, ou seja, você não pode ter limites para fazer aquilo que você tem vontade, porque você é que manda na sua vida, nos seus desejos, nas suas vontades. Então, isso foi a era do iluminismo. Aí, em 1800, chegou o quê? Karl Marx.